Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Então, resolvi gravar esse vídeo para explicar melhor para vocês sobre a classificação dos seres vivos. Por que classificar? A classificação, ela permite agrupar os seres vivos e os materiais de acordo com as suas diferenças e semelhanças. No supermercado, por exemplo, quando vocês querem comprar um biscoito, vocês vão naquele corredor onde vocês vão encontrar o biscoito. Se vocês querem comprar um material de limpeza, vocês vão no corredor onde vocês vão encontrar o material de limpeza. Por quê? Porque o dono do supermercado, ele agrupou as mercadorias de acordo com a função, a forma de consumo e de conservação desses produtos. Isso para facilitar o acesso na hora das compras. Na escola, por mais que a gente ache que a sala de aula ela é uniforme, eu posso encontrar semelhanças e diferenças entre os estudantes. Nesse grupo, por exemplo, eu posso encontrar meninos e meninas. Entre os meninos, eu posso encontrar dois que estão com a mão levantada e um que está com a mão abaixada. E as meninas, como você classificaria? Bem, essas duas meninas estão com os cadernos fechados e essas duas estão com o caderno aberto. Quais foram os meus critérios para classificar? O gênero, meninos e meninas, o comportamento, mãos levantadas ou não, o caderno aberto ou fechado, mas eu poderia ter utilizado outros critérios, como, por exemplo, a cor dos cabelos, a cor dos sapatos, a cor dos cadernos. Na classificação dos seres vivos, como a natureza é muito diversa, existe uma afinidade de seres vivos, que é definida como a quantidade de diversidade de seres vivos como biodiversidade. A WWF ela define biodiversidade como sendo a riqueza e a variedade do mundo natural. As plantas, os animais, os micro-organismos que fornecem para o ser humano alimento, remédio e matéria-prima para a indústria. Então, a gente classifica os seres vivos para poder utilizar para o nosso consumo? Não. A classificação dos seres vivos permite conhecê-los e permite protegê-los, conservá-los na natureza. E nesse histórico da classificação de seres vivos, um dos filósofos mais importantes foi Aristóteles. Aristóteles, na época dele, não existia microscópio para observar os micro-organismos, então ele agrupou os seres vivos em dois grandes grupos, os animais e as plantas. Os animais, ele agrupou aqueles com sangue e sem sangue. As plantas, ele agrupou em ervas, arbustos e árvores. Ervas têm pequeno porte, arbustos médio porte e árvores grande porte. Até hoje, na ciência, é utilizada essa classificação das plantas de Aristóteles. Mas outros cientistas também classificaram os seres vivos de acordo com o modo de locomoção, que nadam, que voam, que andam, ou de acordo com o local onde eles vivem, que é o habitat. Animais aquáticos, terrestres, arborícolas. Essa classificação é considerada uma classificação superficial. Por quê? Porque a mosca e a águia, por exemplo, elas voam, mas elas são completamente diferentes fisicamente. E aí surgiu a classificação natural, que considera o parentesco evolutivo entre os seres vivos. O que é isso? Considera a semelhança entre os pais e os filhos. E quais foram os critérios para a classificação natural? Primeiro, o tipo celular. Existem aqueles seres vivos que têm a célula procariótica, ou seja, que não tem o núcleo organizado, que são os procariontes. Existem aqueles seres vivos que têm a célula com núcleo organizado, que é uma célula eucariótica, que são os eucariontes. Outro critério de classificação é a quantidade de célula, que existem seres vivos que possuem uma única célula chamada de unicelulares, e existem seres vivos que possuem mais de uma célula, que são pluricelulares. E a forma de obtenção de alimento. Aqueles que conseguem produzir o próprio alimento, chamados de autótrofos, e aqueles que não conseguem produzir o próprio alimento, chamados de heterótrofos. Esse critério de classificação gerou a classificação em reinos. Existem 5 reinos na natureza. O reino Monera, que inclui as bactérias, que são todas procariontes, ou seja, possuem célula procariótica, sem núcleo organizado. Todas possuem uma única célula, embora muitas vivam em colônia, agrupadas, mas elas possuem uma única célula, são unicelulares. As bactérias são autótrofas por quimiossíntese ou heterótrofas por absorção. Outro grupo, outro grande reino, são os protistas, que inclui os protozoários, como a ameba, por exemplo. Eles são eucariontes,
ou seja, já possuem uma célula com núcleo organizado. Também são indivíduos que apresentam uma única célula, são autótrofos por fotossíntese ou heterótrofos por absorção. O reino dos fungos, que são os fungi, o reino fungi, eles todos são eucariontes. Alguns possuem uma única célula, unicelulares, outros possuem muitas células pluricelulares, mas são heterótrofos por absorção. O reino Plantae, que inclui todas as plantas, são eucariontes, possuem uma célula com núcleo organizado, possuem várias células, são pluricelulares e conseguem produzir o próprio alimento por fotossíntese, são autótrofos. Já o reino animal, eles são eucariontes, pluricelulares e heterótrofos por ingestão. Mas existem, além dos reinos, outras categorias taxonômicas chamadas de táxons. Ao todo são 7 táxons. Reino, que são agrupados de acordo com o tipo celular, a quantidade de célula e a forma de obtenção de alimento. Em um reino eu encontro vários filhos. Em um filo eu encontro várias classes. Em uma classe encontro várias ordens. Em uma ordem, várias famílias. Em uma família, vários gêneros. Em um gênero, várias espécies. E a unidade básica é chamada de espécie. Então, se vocês observarem, eu tenho dentro de um mesmo reino, eu tenho várias espécies aqui com o nome popular, cão, gato, chimpanzé e homem, que pertencem ao mesmo reino. Pertence ao mesmo filo cordado, porque possuem coluna vertebral, pertence à mesma classe mamária, porque possuem glândulas mamárias, mas a partir de ordem eles já têm ordens diferentes, famílias diferentes e espécies diferentes, gêneros e espécies diferentes. O sistema de classificação de Linneu, né, que foi um grande nome conhecido na classificação, ele descreve a espécie como sendo grupos de indivíduos semelhantes e capazes de gerar descendentes férteis. Eu tenho aqui um casal de araras que consegue gerar descendentes férteis, a onça parda e tartarugas. Sendo a espécie a unidade básica, é a classificação mais específica que temos. E como é que eu vou dar nome para tantas espécies que existem na natureza, né? Existe uma linguagem chamada de linguagem científica universal, em que os nomes científicos eles são escritos em latim, porque gato em português, cat em inglês, então eu teria para cada animal um nome diferente para cada país, para cada idioma. Então, o latim foi elegida a linguagem universal. Então, eu vou escrever os nomes científicos em latim. E o nome da espécie, que é a unidade básica, vai ser formado por 2 nomes, por isso que é chamado de binominal, em que eu tenho como característica ser escrito em latim e em itálico, que é essa letrinha deitada, para destacar o nome da espécie. A primeira palavra vai ser o mesmo nome do gênero, que tem a inicial com letra maiúscula, e a segunda palavra vai ser o epíteto específico, que tem a inicial com letra minúscula. As 2 palavras formam o nome da espécie. Outros exemplos, Felis catus, o nome do gênero, com letra maiúscula, os 2 em itálico, o nome do epíteto específico forma o nome da espécie. Homo sapiens, que é a espécie do ser humano, é o homem, né? O gênero, epíteto específico e o nome da espécie. Então, assim eu tenho uma nomenclatura binominal para dar nome a cada espécie de seres vivos da nossa biodiversidade. Espero que vocês tenham entendido. Façam direitinho as atividades, bons estudos e até a próxima aula.